Ok, pessoal, já de volta, deixa eu falar com vocês do nosso Recanto. Centro Gastronômico Recanto, o Recanto dos Pescadores. O Recanto agora tem à noite caldos variadíssimos, né? Você tem aí um festival de caldos no Recanto todo dia. O Recanto é um local ideal para aquele bate-papo. O Recanto é um local ideal para uma reunião de trabalho. Eu, por exemplo, faço algumas reuniões de trabalho ali. Bibi está voltando. A nossa bebida Aviação de Deus já está voltando, né? A Laurinha já está em casa, graças a Deus. Bibi também já está em casa. E Bibi já está voltando em breve aqui no programa com a gente, no debate de sexta-feira. E ali é um local que eu me encontro com a Bibi, para a gente fazer o nosso bate-papo. É o local que eu encontro com a Gabriela, com a pastora Gabriela. A gente faz o nosso bate-papo ali. É o local que de vez em quando a Valéria vira e fala assim, não estou afim de fazer café não. Eu falei, vamos para casa. Não, quero tomar café no Recanto. Então é o local ideal para o seu final de tarde, ou de manhã também. Às vezes eu venho de manhã para cá, paro ali para tomar café. Na padaria, na cafeteria do Recanto, né? Cafeteria da Rafaela. Bom, vamos falar um pouquinho de água agora em Teresópolis, que é um problema que a população está falando venda d'água, mas na realidade ninguém sabe o que é. Você sair na rua fazendo uma pesquisa, as pessoas não estão a par. E hoje eu quero buscar informações da SEDAI sobre problemas que a gente tem aqui em Teresópolis recorrentes. Parque do Ingá, de vez em quando está faltando água, lá no Parque do Ingá, lá tem água pra caramba. O que é uma elevatória? Por que falta água? Qual é o problema da elevatória? A luz, a Enel, tem alguma culpa disso? Porque é tudo movido a eletricidade, é óbvio, né? Os problemas que a gente tem. Da onde vem a água que eu bebo? Eu, por exemplo, recolho a água da fonte Judite. Tá? Eu vou até falar com o Ari hoje uma curiosidade que eu tenho. Por que essa água não é aproveitada? O Ari vai me explicar. Aquela água da fonte Judite, ela vai para dentro do rio. Poderia ser aproveitada? Seria uma obra muito cara? Isso é uma curiosidade que eu tenho, mas só curiosidade. Então a gente tem muita coisa, eu vou apresentar a vocês mais uma vez o Ari, que é do Sindágua. Bom dia, Ari, obrigado por você estar aqui com a gente. Bom dia, Hélio. Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui na TV Diário Teresópolis para falar com a população de Teresópolis e esclarecer questões, dúvidas dos seus ouvintes, dos seus telespectadores com relação a esse processo de tentativa de privatização da água aqui no município. Pois é, você falou tentativa de privatização da água. Isso é uma venda da água, seria isso? Literalmente, sim. Eles dizem que não, mas eles estão em troca de dinheiro, permitindo que um ente privado opere o sistema. No caso, hoje operado pela SEDAI, que é um ente público, né? Então, há uma diferenciação de fundo aí. O ente privado, como qualquer outra empresa, visa o lucro. O ente público visa o bem-estar social das pessoas. Então, a SEDAI ela não é uma empresa só de produção de água, ela é uma empresa de vacinação, de saúde, porque a água que a SEDAI leva para a população, a água tratada, monitorada, é uma água que evita doenças de veiculação hídrica, sem falar na questão do esgoto sanitário, que é outra história. Esgoto é outra história. Mas me diz uma coisa, você tem Águas de Petrópolis, não é Águas de Petrópolis? Do Imperador. Hã? Do Imperador. Águas do Imperador. Isso. Você tem uma empresa em Friburgo. Águas de Nova Friburgo. Águas de Nova Friburgo. Na região dos lagos. Prolagos. Prolagos. São empresas distintas ou, porque eu ouvi falar que tem Águas do Brasil que entra no processo, compra água e abre uma outra empresa. Isso. É assim que funciona? O Grupo Águas do Brasil é a empresa-mãe, por assim dizer. Da mesma forma que o Grupo Aegea, né, é a empresa-mãe do Grupo Águas do Rio e da Prolagos. E esses grupos, Águas do Brasil e Aegea, eles são compostos, integrados por acionistas que são do mercado de capitais. Sim. Eles investem nessas empresas para captar dinheiro, para fazer lucro. Entendeu? Então, eles transformam a empresa de saneamento, né, numa empresa para fazer dinheiro com a água. É simples assim. No caso de Teresópolis, por exemplo, para as pessoas entenderem, se você tem a SEDAI, que é uma empresa pública, estatal, que tem a obrigação de prestar o serviço, e você pega e entrega essa concessão, como eles falam, essa outorga para o privado, e você mantém a SEDAI só na produção, por exemplo, você está colocando um atravessador, que é o cara que vai distribuir a água. Cara, eu ia te perguntar isso. Entendeu? É literalmente isso. Isso foi feito no Rio recentemente. Os locais que forem entregues para iniciativa privada, a SEDAI continua na produção de água, mantendo a qualidade, com todas as responsabilidades de
tratamento, qualidade, enfim, avaliação de química, enfim, todas as questões que abrangem o tratamento. E a iniciativa privada veio e entrou como um atravessador para entregar para você mais caro que ele precisa fazer lucro. Simples assim. No caso aqui nosso, em Teresópolis, uma empresa, qualquer empresa, Sim. ela vem, ou que seja essa Águas do Brasil, ela vem e compra, vai pagar a prefeitura. Vai pagar uma outorga, um direito de uso. A prefeitura. Isso. Ela paga uma vez só? Paga uma vez só. O prefeito bota aquele... Desculpa. A prefeitura bota aquele dinheiro no bolso, em tese deveria usar para melhorias ou projetos relacionados ao saneamento básico, que não é só questão de água, saneamento é água, esgotamento sanitário, sim, drenagem urbana e lixo. Esgotamento sanitário e lixo, são coisas distintas, né? Perfeito. Lixo faz parte disso. Faz parte do saneamento básico. E que, no meu entendimento, com os últimos recentes acontecimentos, o lixo é uma questão muito mais urgente do que a questão de entregar água, porque a água está funcionando. E bem. Então, eu vou comprar água. Sim. Eu entrei e ganhei a concorrência. Sim. Paguei R$100 à prefeitura. Isso. A água passa a ser minha. Você passa a operar o sistema. Eu não tenho que pagar mais nada. Para a prefeitura, não. Mas a minha água é eterna. Sim, você vai ficar naquele tempo, eterna não, você tem um tempo de contrato. Não, eterna que eu quero dizer é o seguinte, a água, por exemplo, aqui em Teresópolis, a água não acaba. Sim, eu vou ficar sempre pegando aquilo ali. Sempre usando aquilo ali. Eu vou ultrapassar esses R$100 que eu dei muitas vezes. Muitas vezes. Você é um negócio, como diz no popular, é um negócio da China. É um negócio da China e molhado. E molhado. Negócio da China e molhado. Já tem pessoas participando aqui. Jaime Palmares falando, sou a favor da privatização. Esther Vieira, se privatizar, vocês vão pagar uma fortuna pela água, porque aqui no Rio de Janeiro, está no Rio, está assim, éramos felizes com a SEDAI e não sabíamos. Não deixem privatizar. O Israel Aguiar, sou absolutamente contra um ente privado gerir um bem público. Sou a favor da privatização, respondendo a Esther. Quem é rico é a favor. Pode pagar o preço que for como o senhor. Aí a Esther conversando com o Jaime, que é a favor da privatização. A Delbetsa, ela botou, Teresópolis não pode deixar o prefeito vender a água. A Maria Felício Sindágua, sim, a água é vida. Bom dia a todos. A gente tem muitas reclamações, eu pelo menos, não tanto agora ali, mas já tive muitas, tanto na rádio quanto na televisão, sim, muitas reclamações da SEDAI. Sim. Ao ponto de eu até uma vez, um companheiro meu, que eu não vou me lembrar o nome agora, faz muito tempo que eu não vejo, e ele trabalhava na SEDAI. Sim. E a gente chegou a discutir isso dentro de sauna de clube, rapaz. A gente discutindo sobre água. Agora vê que bobagem dos dois. Que ele fala, você reclama muito da SEDAI. E eu reclamava da SEDAI, mas isso diminuiu muito de uns sim, anos para cá. Sim. Por quê? Porque a gente tinha problema de água todo dia. Sim. Os problemas eram muitos. Bairros altos, faltava água sempre nos bairros altos. Aí você ligava para a SEDAI, quando atendia, quando você conseguia ser atendido pela SEDAI, né? Aí a SEDAI respondia, olha, nós vamos aí, já estamos vendo, é um problema na elevatória. Sim. O que é isso, um problema de elevatória? E o que é uma elevatória? Então, quando se fala problema de elevatória, todo mundo conhece Teresópolis. Teresópolis tem um relevo bem diferenciado, altos e baixos, né? E elevatória, a palavra diz, elevar. Então você tem uma estação elevatória que é uma estação de bombeamento. Você é uma bomba que você recebe água ali numa cota, né, num determinado nível, para bombear, por exemplo, para a parte alta. Para você ter uma ideia, nós temos 3 principais elevatórias no nosso sistema e 52 outras elevatórias espalhadas pelos bairros de Teresópolis. É um sistema complexo, não é uma coisa simples, né? E aí você falou da falta de energia. Geralmente, quando falta energia, falta água. Não é que acabou a água, acabou a energia para os equipamentos funcionarem. Aí esse telespectador seu que falou, não, eu sou a favor da privatização. A companhia que falta energia é privada ou é pública? Não. Percebe? Por que falta energia? Tem explicação? Quando queima uma geladeira na sua casa, queima o seu computador, você tem que entrar na justiça para ser indenizado. Você tem que provar, inclusive, que faltou luz, né? Então, veja, você mencionou a SEDAI, tinha muita reclamação, mas de alguns anos para cá, a diretoria de interior, juntamente com as gerências que têm atuado aqui, tem continuado a investir na melhoria do sistema. Então, Teresópolis teve seu sistema melhorado, mesmo sem o contrato. Por quê? O objetivo da empresa pública é atender a população.
E é por isso que hoje a gente vê 98% da população de Teresópolis contra a privatização da água. Porque a gente fala assim, não é da SEDAI. Realmente, a SEDAI continua a existir. Se eu não estiver aqui, ela continua a existir no Rio. Mas a operação do sistema, tudo que foi construído ao longo dos últimos 40 anos e melhorado aos últimos 10 anos para cá, isso é investimento da SEDAI, que, por conseguinte, é investimento nosso. São os nossos impostos que pagam. É a taxa de água que a gente paga, o preço de hoje, que reverte para esses investimentos. Então, veja, não é a questão de ser público ou privado por questão de ideologia. Não é esquerda ou direita, né? Como você falou no outro dia, nós somos Flamengo, não tem esquerda e direita. Mas a questão da água também não tem esquerda e direita. Seja qual for a sua ideologia, tu bebe água, tu toma banho, tu faz a sua higiene. Lógico. Então, você pode escolher se você quer pagar pela água, pelo uso da água como uma mercadoria, ou se você quer continuar remunerando a água como um bem essencial à vida. Simples, você vai num bar, pede uma garrafa de 500 ml de água, você vai pagar no mínimo R$ 2,50. É por aí. O metro cúbico, ou seja, 1.000 litros que a SEDAI produz, sai na faixa de R$ 4,00. O custo de produção. Então você vê a diferença, você vê quão lucrativo é o mercado da água. Isso não acontece só aqui no Brasil. Isso acontece na Europa, nos Estados Unidos. Nos países que a privatização aconteceu e fez água, deu errado, está sendo reestatizado. Seja por sistemas municipais, seja pelo Estado, seja pelos poderes executivos federais, né? No caso a União, seria aqui no Brasil. Mas o fato é, já deu errado. Então, assim, se a gente tem uma coisa que hoje funciona, que está em constante mudança, em constante melhoria, né? Seu relato como jornalista, né? E morador de Teresópolis. Por que você vai mexer numa coisa que está sendo melhorada, aperfeiçoada, ao passo que você não tem drenagem urbana em Teresópolis, você não tem o esgotamento em Teresópolis, você não tem a destinação adequada dos resíduos sólidos, do lixão. Hoje, você está pegando o lixo de Teresópolis, que podia ser reciclado, reaproveitado, ser separado, coleta seletiva, gerar emprego e renda, e ser tratado aqui, está levando para Belford Roxo. Qual é o custo disso? Sem licitação, sem nada. Porque quando fala em emergencial é a festa, né? O executivo adora coisa emergencial, porque emergencial você gasta o que tem e o que não tem. Eu vi agora, estava assistindo o seu programa e vi que o STF determinou o bloqueio dos precatórios. Tem que, o bloqueio do dinheiro da prefeitura em função dos precatórios. Dos precatórios, veja. Aí já falaram, porque o professor vai ficar sem salário. O dinheiro de custeio o STF não bloqueia. O que é custeio, o que é sustento do seu empregado, você pode escrever, ele tem que pagar. Porque se ele não pagar, ele vai estar respondendo por outra infração, né, vamos dizer assim. Porque assim, o trabalhador, o servidor, qualquer um não pode ficar impedido de receber o seu salário porque o gestor é ruim. É como se na pizzaria o pizzaiolo tivesse que fazer pizza de graça e não recebesse nada. O Ari, água e esgoto. Sim. Isso pode ser tratado separadamente ou tem que ficar num contrato só? Água e esgoto. Eu posso cuidar da água e posso cuidar do esgoto? É possível, sempre foi possível, né? É claro, e aí você me permite uma parte, eu participei na Web TV de um debate e aí quero aproveitar e fazer um convite a você como jornalista, e enfim, o seu programa é de uma isenção fantástica, você faz o papel do jornalista, convidar o jornalista Sérgio Mauro e o doutor Augusto. Por quê? Vocês precisam conhecer a SEDAI, conhecer a ETA Rio Preto. Né? Por que você pode tratar separado? Pode. O ideal seria que você fizesse junto. Porque a SEDAI já está aqui e esteve aqui em alguns momentos. Eu tive a oportunidade de conversar com o ex-presidente da SEDAI, Wagner Victor, que eu fui confirmar com ele, eu já sabia da história, mas fui confirmar pessoalmente, que a SEDAI esteve aqui por alguns anos consecutivos, em outras gestões, tentando fazer o contrato de programa. Por quê? O contrato de programa daria garantia à empresa pública de que ela não seria tirada do município a qualquer peso, a qualquer momento. No entanto, os prefeitos anteriores simplesmente se negaram. E eu estou falando com essa afirmação assim, categórica, porque o engenheiro Wagner Victor está à disposição de qualquer órgão de imprensa para falar sobre isso. Mas eu estou falando isso porque é a verdade. E o doutor Augusto me falou assim, a água de Teresópolis é captada no Rio Paquequer. Ele foi mal informado. A nossa água é captada a 25 quilômetros no Rio Preto. Mas isso todo mundo sabe, nunca ninguém Mas falou. Veja, as pessoas falam, dão uma informação na televisão, e aí quem está desavisado, eu estou bebendo esgoto? Não. Não, a captação não é do Rio Paquequé, é do Rio Preto.
E aí, para responder a sua pergunta, pode ser fazer separado? Pode. A prefeitura, a Câmara pode resolver e falar assim, olha, quem vai operar o sistema de água, quem vai continuar produzindo, porque está dando certo e distribuindo, é a SEDAI. E eu vou abrir uma licitação e vou deixar para qualquer um ente privado, ou até a própria SEDAI, vir brigar pelo esgoto. Isso é simples. Agora, há que se ter vontade. Me parece que o presidente da Câmara, o vereador Leonardo, ele teve uma atitude muito decente, né, respeitando os eleitores. Aliás, toda a Câmara. Quando trava esse processo, essa coisa assodada, né? Foi mencionado que o prefeito contratou uma consultoria de fora, pagando 300 e tantos mil reais, São Paulo, para tentar dar uma aparência de legalidade ao processo, enfim. A população tem que olhar para isso e ver com, no mínimo, desconfiança. Porque você mesmo falou, a população não se moveu. Não adianta ficar no Facebook. Facebook é importante? A rede social é importante. Mas você tem que vir para a prefeitura, para a Câmara de Vereadores, quando vocês veem os Sindago, os trabalhadores, né, fazer um movimento, como foi aqui na TV, o pessoal do lixão, os catadores, estiveram aqui na porta para serem vistos. É assim que a gente tem que fazer. E eles conseguiram, por ter vindo aqui, a audiência com o prefeito. A audiência com o prefeito. Por quê? Na hora da campanha eleitoral, eu chego aqui, pô, Hélio, meu amigo... Beijo, abraço, aperto mão, bebo no mesmo copo que você. Mas passou a eleição, esquecem. E eu já tive a impressão que, pelo menos em relação aos vereadores, isso não acontece. Porque o vereador está ali no bairro dele. Ele não tem como sair dali. Então, as pessoas têm acesso aos vereadores. É a impressão que eu tenho. Mas é isso. Ou a população arregaça as mangas e vem reivindicar e vem lutar e lutar por esse direito. Porque o que está em jogo é o direito ao acesso à água. É isso. Perfeito. Prepara um comercial aí que eu tenho mais um bloco. E passando aqui no comentário das pessoas, esse prefeito vai embora, o Jael botou aqui pra gente, Jael Aguiar, esse prefeito vai embora e a mazela gerada por ele vai ficar. A dívida permanece, aí não tem jeito, né? A Delbexa botou, com certeza, Eliane Charles, sou contra a privatização, é exemplo dos municípios vizinhos que tiveram os serviços de abastecimento de água. Foram privatizados e vivem um caos. Falta água, cobranças com valores absurdos. A Maria Felício, o senhor não pode comparar o Brasil com países europeus. O Brasil tem a maior reserva de água do planeta. Realmente tem. Mas não foi essa a comparação que ele fez, não. Não foi essa que ele fez. Ele não comparou a quantidade de água. Mais um motivo para não entregar para capitalistas, né, que só pensam em sangrar o povo. Ninguém pode privatizar a água e o ar. Isso é um absurdo. Ainda mais num país igual ao Brasil, com pessoas humildes que sempre foram exploradas. Maria Felício. A Eliane Charles botou a captação do Rio Preto. A Delbetsa voltou, o prefeito não pode entregar à empresa privada aquilo que não é só dele. A água precisa ser tratada em reservatórios especiais e reutilizada. Justamente somos a maior reserva de água do mundo. A nossa água, ela é tratada, que vem do Rio Preto, né? Sim, tratada, aferida em 2 laboratórios de qualidade, é monitorada constantemente, laboratórios certificados, né? São laboratórios certificados, aí na imagem aí, ó, são os decantadores, a água que vai aparecer aí, a imagem dela saindo ali, ó, são os decantadores do abastecimento, olha como é que ela vai clarificando ao longo do processo, são nossos trabalhadores. Enfim, é um processo lento, mas é um processo feito com muita responsabilidade. E as pessoas têm que saber, olha como é que a água entra. Isso aí é a entrada da estação, né? É a água de um rio, normal, mas é um rio que não tem poluição de esgoto. É o Rio Preto. É o Rio Preto, exatamente. E aí olha como é que ela vai fluindo aí nos decantadores, no processo de tratamento. Aliás, por falar em Rio Preto, o Rio Preto e o Rio Paquequé se encontram ali em Providência, dali eles descem, aí continua Rio Preto. Sim. E onde Paquequé deságua no Rio Preto. Sim. E passa dentro de São José do Vale do Rio Preto. A gente está poluindo aquela cidade há muitos e muitos anos. É verdade. E a gente está poluindo São José do Vale do Rio Preto. Jogando o nosso esgoto todo lá para São José do Vale do Rio Preto. Então, aí... Eu tenho um comercial agora, eu vou deixar uma pergunta. Por que esse contrato já não foi feito? Fica essa pergunta no ar e a gente volta rapidinho depois do comercial.